Hoje você vai acompanhar as perspectivas da próxima safra da soja no quadro De Olho no Mercado. Olá, eu sou Clayton Gower, superintendente do IMEA, e a ideia é fazer uma análise sobre a safra 22-23 aqui no estado de Mato Grosso. Para iniciar, principalmente a safra de soja que deu start na semeadura no dia 15 de setembro com a liberação do plantio aqui no estado, os produtores já começaram a se movimentar e a gente já viu as primeiras áreas sendo semeadas no estado. O ritmo começa muito parecido com a safra passada, mas principalmente os meses agora, segunda quinzena de outubro, início de novembro, vão ser decisivos para realmente ver e ditar como vai ser o ritmo dessa temporada. Mas no desenho que tem visto, que a gente tem observado, me perdoem, em relação principalmente a inconstância do clima, algumas regiões já fazendo grandes volumes, o produtor conseguindo entrar já com a semeadura inicial, mas também algumas regiões apresentando alguns bolsões de seca, impactando algumas regiões, mas que no começo ainda é bastante difícil mensurar qual é esse impacto, mas o desenho da safra já vem começando aqui no Mato Grosso. O principal número que todo mundo acompanha nesse momento é a área cultivada, então a gente veio de um incremento bastante robusto na última temporada, mais de 10% de aumento em relação à safra anterior, e desse desenho para essa temporada agora, o sentimento olhando o mercado é um acréscimo de aproximadamente 3% aqui no estado e uma área cultivada em torno de 11,8 milhões de hectares. Em relação à perspectiva de clima, em relação à perspectiva de produtividade, ainda é bastante cedo, mas com o que a gente está acostumado a observar em relação à média histórica e a estabilidade climática que nós temos na primeira safra, o estado tem um potencial bastante significativo, bastante interessante, mas que precisa ser consolidado principalmente nos meses final de novembro e início de dezembro, realmente para ditar todo o potencial produtivo do estado. Em relação aos insumos, essa safra começa um pouco diferente em relação à última temporada, principalmente com relação à preocupação do fornecimento de insumos, atraso nas entregas que aconteceram na última safra, mas que já impõe um ritmo também totalmente diferente, principalmente em relação ao aumento dos custos, que essa temporada já se demonstrou ao longo dos últimos meses bastante desafiadora, colocando uma preocupação dos produtores até mesmo replanejar, reorganizar toda a produção, desde a otimização de aplicação de fertilizantes, redução até mesmo em algumas áreas que o produtor tinha condições de fazer, porque o aumento de custos só dessa linha de fertilizantes foram mais de 100% em relação à última temporada e que na linha final do custo operacional efetivo a gente tem um incremento de mais de 50% aqui no estado. Então colocando um peso a mais e trazendo essa responsabilidade para a produção no campo. Aliado a essa comercialização de insumos que foi mais travada nessa temporada em relação aos últimos anos, a gente observou o mesmo movimento na comercialização de soja, principalmente os produtores tendo que despender mais produto para negociar a mesma quantidade de insumos. O produtor ficou um pouco mais acanhado, tentando observar como queria corresponder o preço dos próprios fertilizantes defensivos, se eles iam cair ao longo do tempo, e também com o próprio preço da soja, que vem, apesar de ter um acréscimo em relação ao que ele iniciou comercializando lá no começo da temporada, ao longo dos últimos meses a gente tem uma retração dos preços e isso acaba impondo mais dificuldades aos produtores e o produtor acaba se recolhendo e não fazendo novas negociações, tentando observar qual vai ser a movimentação do mercado, tanto de insumos quanto de soja. E para finalizarmos, é uma análise do clima, principalmente que é a preocupação dessa temporada. A gente está num período de normalização da janela de chuvas neste momento, mas todo mundo já começa a olhar principalmente como vai ser o clima em momentos decisivos, principalmente no mês de novembro e dezembro aqui no estado, para a safra de soja. Então até nesse momento os mapas mostram por volumes principalmente na região do centro-oeste, com volumes acima da média histórica, mas o desafio realmente é se isso vai acabar se consolidando, porque a gente está falando de previsões de longo prazo e também como vai ser essa distribuição para realmente garantir o desenvolvimento da cultura aqui em Mato Grosso. Espero ter contribuído com a minha análise dessa temporada. Caso tenha ficado alguma dúvida, não hesite em entrar em contato conosco através do nosso site, redes sociais ou até mesmo pelo telefone ou WhatsApp do IMEA.